cego num palco, acendendo um refletor, para um ator gritar esta frase: a vitória da razão é a vitória dos homens racionais. Não pararam de dar tiro e sabotar tudo que o homem tem de melhor e tentar mostrar que ele não presta. Mas eu não parei de acender o refletor em cima de uma voz para ele gritar do palco que a aventura humana tem sentido. Eu nasci dia 17 de março de 1908, numa pequena cidade da Polônia, perto da Cracóvia, que é uma famosa cidade universitária. Nasci nessa cidade que se chama Wieliczka. Essa cidade é uma cidade pequenina, mas muito conhecida pelo turismo europeu, porque nela encontram-se as maiores minas de sal da Europa. É uma curiosidade, tanto, por assim dizer, geológica, quanto turística, porque essas minas de sal apresentam um aspecto extraordinário de uma cidade subterrânea feita de sal, de escavações de sal, de cristais de sal, onde se encontram capelas subterrâneas, lagos subterrâneos, salas de baile, igrejas, e toda a vida dos mineiros que vivem em cima da terra e por baixo da terra é uma vida extremamente curiosa e, por assim dizer, histórica. Meu pai, médico, Marian Ziembinski, casado com a minha mãe, Maria Leônia Sifroid, dos seus pais, e Ziembinski, naturalmente, pelo seu marido. Meu pai era médico, e era médico justamente chefe dessas salinas, ou melhor, dessas minas de sal. Lá eu nasci. Meu nome inteiro é Zbigniew Marian Stanisław Ziembinski. Stanisław eu não uso porque é nome do crisma, mas uso 3 nomes, Zbigniew Marian Ziembinski. Lá eu comecei a minha vida, a minha infância. Lá eu me criei, perdendo meu pai muito cedo, porque eu tinha 12 anos quando perdi o meu pai, que se contagiou de uma doença grave de um dos seus pacientes, e salvando o paciente, ele morreu. Minha mãe era tipicamente mulher do fim e do início do século passado, quer dizer, uma moça que sabia ser uma boa esposa e uma boa dona de casa. Evidentemente, nas circunstâncias em que nós vivíamos, meu pai ganhava perfeitamente para sustento da vida, para organizar a casa, mas não deixou consigo nenhuma fortuna. Minha mãe, tendo um filho para criar, encontrou-se numa situação extremamente difícil de uma mulher que não tinha, como era típico daquela época, nenhuma profissão e que se viu com um filho de 12 anos para criar sem praticamente nenhum meios. Foi por isso que as minas de sal praticamente se incumbiram da minha educação e ofereceram à minha mãe um praticamente fictício para retribuir a memória do falecido pai meu, que era médico das salinas, oferecendo-nos casa em maneira de nos sustentar. Assim eu comecei a minha vida. Eu era convencido piamente que serei médico. Realmente gostava tremendamente da medicina e até hoje gosto muito da medicina. E essa minha paixão por medicina conservou-se em mim até hoje. E qualquer meu trabalho teatral, especialmente de ponto de vista do diretor e também de ponto de vista do ator, sempre envereda um pouco pelo lado clínico. Me parece que um bom diretor é, até um certo ponto, um médico que cura defeitos. Um médico que, de uma certa maneira diferente, de uma clínica diferente, de uma atitude profissional diferente, envereda na direção do texto
de ponto de vista de cura ou de tratamento. Então, essas duas linhas conservaram-se em mim sempre. E quando interpreto o papel, também me interessa muito profundamente o estado psíquico e clínico da personagem e, a seguir, a seu acabamento estético, artístico. Então, essa minha paixão pela medicina ficou e projetou-se pela minha vida toda. A minha vinda ao Brasil foi a mais acidentada e resultante de diversos propósitos e de diversos acidentes que perturbaram o mundo naquele tempo. Logicamente que a minha saída da Polônia foi resultado da guerra e a tentativa de se afastar um homem na minha idade, que era a idade militar, dos eventuais nocivos efeitos dessa guerra e preservar uma entidade que possa ser futuramente útil ao meu próprio país e que se tornou útil ao país que agora é meu. Eu morava numa parte da cidade, minha mãe na outra. E aquela noite, que era a noite de 4 de setembro, às 10 horas da noite, foi dada uma ordem pelo rádio nos termos seguintes: todos os homens entre 16 e 60 anos de idade devem abandonar a Varsóvia com a esperança que um dia ainda voltam para ela. Esse aviso jogado no meio da noite, vocês podem imaginar o efeito que criou. Aí é que começou a trágica situação. E eu peguei uma maletinha, e eu tinha um carro. Naquele tempo, telefonei para minha mãe e disse: bem, vou para 2 semanas para uma fazenda dos meus amigos, afastada, nossos amigos, aliás, parentes, afastada daqui a uns 100 quilômetros, porque essa arruaça naturalmente vai passar. Isso foi a última vez que ela ouviu minha voz. Nunca mais me viu na vida, nunca mais ouviu a minha voz. Minha mãe faleceu em 56. Faleceu em Varsóvia, porque ela ficou durante muito tempo, naturalmente, como você pode imaginar, ela penou todas as possíveis e imagináveis privações e tragédias que não precisa explicar, porque sabemos o que eram tragédias da Varsóvia destruída, demolida, arrebentada, com tudo esse cabedal histórico que nós temos a esse respeito e no qual ela forçosamente tomava parte. Mas o meu filho ficou com ela e com a minha mulher. Assim que eu saí de Varsóvia, deixando um filho de 3 anos de idade. Quando voltei, encontrei um jovem de 28, porque eu cheguei 24 anos depois, já ator formado e que eu nunca tinha visto na minha vida, a não ser aquele menino de 3 anos que eu tinha deixado lá. Eu gostaria de perguntar ao mundo, às circunstâncias do mundo, aos problemas do mundo, às todas as tempestades que envolvem um ser humano, que pai sou eu? O que foi dado me fazer como ser humano para ser pai? Talvez se nos fizéssemos essa pergunta em relação a certas coisas que acontecem mais vezes, talvez chegaríamos cada vez mais amplamente a compreender
de que maneira certos cataclismos ocasionados pelos tais outras razões alejam o ser humano e o mutilam. Eu sou pai de um jovem ator. Vi-o representar 3 vezes na minha vida. Ou 10, não importa. Fora disso, vi ele ser criança que nunca suspeitei de ser ator. E as cartas que me vêm de outro lado da terra, o que significam, além de escrito? De que maneira eu posso unir a sua existência à minha? De fazer ele recomeçar o que eu recomecei? Sujeitando, se fosse possível, ao risco a sua existência? De aventurar a minha aventura maravilhosa, que poderia ter sido um desastre tenebroso. Que pai sou eu? Em que condições o mundo permitiu-me ser o pai? 16 de julho, às 5 horas, desembarquei no Brasil, no Cais do Porto número 1. Toda a viagem para cá foi uma viagem cheia de acidentes, de coisas imprevistas, de planos feitos na hora, de decisões momentâneas, dos quais eu e milhares de pessoas fustigadas pelo cataclismo da guerra, não se davam nem conta o que vai acontecer dentro de meia hora e muito menos dentro de 1 ano ou 2. A possibilidade de vir ao Brasil surgiu para mim em Paris, depois de eu ter atravessado praticamente a Europa inteira, transtornada pela guerra, através de um ato de extraordinária coragem de um embaixador do Brasil, Sousa Dantas, que resolveu milhares de pessoas desesperadas em Paris, poloneses que realmente poderiam representar alguma coisa, dar visto diplomático. Esse visto, após de 2 anos de viagem, me trouxe ao Brasil. Graças a Deus. Sabe como se ilumina uma peça? A gente enumera os refletores e fica apontando para o palco conforme o movimento dos atores. Eu dizia, Elias, dá o 18 para aquela hora que Wojciech olhar o horizonte. Joga 20 em cima de mim, para o velho Efraim dizer que ele não vai rastejar. Toda a luz dos mendigos do Borgo. Quando o Anil mostrar que o ser humano é capaz até de cheirar a sua própria podridão, você vai baixando a luz. Vai baixando, vai baixando, vai baixando. Não. Não é essa aqui, não. É aquela lá. Dá um close na cara do Papa, quando ele forçar o Galileu a abjurar. Agora preste atenção. Na minha silhueta. Levante a luz. Quando eu for terminando a frase,
você entra em resistência, assim. Apaga-te do facho. A vida não é mais do que uma sombra passageira. Um pobre ator pavonhando-se, excitando uma hora sobre o palco e que depois se deixa ouvir. É uma história contada por um imbecil, cheia de sons e de fúria e que nada significa. Vai baixando, Elias, vai baixando e apaga. Porque isso dizia Macbeth, que confundiu o seu destino com o da humanidade. Agora dá toda a luz, até na plateia, para essa frase de Fortinbras no final do Hamlet. Adeus, príncipe. A solução mais fácil é escolher a espada sedutora. Porém, o que pode ser a morte gloriosa comparada com a vigília ininterrupta? Não. Eu quero uma luz bem clara, acesa a um tempo bem grande. O que pode ser a morte gloriosa comparada com a vigília ininterrupta? Eu quero essa frase bata no peito de qualquer suicida que porventura estiver na plateia. Um tempo e apaga, Elias. Não cheguei a passar fome, porque é um ditado assim, e acho que até certo ponto é verdade. Não se passa fome no Brasil. Teve dificuldades várias, graves dificuldades de um homem que não dispunha no momento quando chegou aqui da língua e, no entanto, que a sua profissão dependia da língua. Era a língua. Logicamente que essas dificuldades se rebateram em mim fortemente, mas eram vencíveis. E eu tentei vencê-las e parece-me que venci. No entanto, não posso reconhecer que teve uns momentos de grande dificuldade de sobrevivência numa determinada época, especialmente numa época inicial, onde a colocação do teatro que eu representava era meio difícil a se realizar. Mas não devo esquecer que depois de vários anos de existência no Brasil e de ocupar um lugar já bastante concretizado, também tive várias dificuldades de sobrevivência, como, em geral, ainda até hoje o teatro brasileiro tem, e, em consequência disso, os componentes dele. A pessoa que falou comigo primeiramente foi o Agostinho Olavo. Nós conversamos longamente e ele me convidou para ter um contato com os comediantes, que foi um grupo novo, grupo de amadores, que tentava uma nova colocação do teatro. Realmente eu fui ao encontro dos comediantes e depois de várias conversas começamos a trabalhar juntos. O primeiro espetáculo que eu dei com cenários de Agostinho Olavo, no Teatro Ginástico, no dia 27 de novembro de 1941, comecei trilogia. Quem fazia papel também foi o Paulinho Soledade. E estreamos dia 28 de dezembro de 1941 no Teatro Ginástico. Isso foi o primeiro espetáculo meu no Brasil que eu fiz e que nós fizemos durante uma semana, como se fazia naquela época, para gente convidada. Hein? Era Jean-Jacques Bernard, Nacional 6, à beira da estrada. Naquele tempo, quem tinha sucesso era só o Teatro de Vaudeville, já categorizado, na verdade, já o teatro de nome, como da Dulcina, como do Procópio, como da Aimé, como esse tipo de teatro. E nós, que tentáramos fazer uma coisa diferente, só podíamos contar com o público da família, das pessoas que se interessavam, de alguns intelectuais que acendiam o nosso convite e alguns que compravam entradas. Os comediantes eram uma organização extremamente digna
e mais benemérita que se pode imaginar, de um grande conteúdo ideológico, mas eram gente que trabalhavam para burro e que não podiam fazer um espetáculo atrás do outro. Então, vamos ver o que se pode fazer. E ficou naquele impasse. Os comediantes ficaram, depois daquele espetáculo, meio esmorecidos, porque o espetáculo, logicamente, não deu resultado financeiro. E ele foi 2 vezes levado, qualquer coisa assim, com muito pouca bilheteria, não nem para pagar. Alguém pagou cenários, eles se cotizaram, isso, e de novo se dissolveu. Aí, o teatro, os comediantes voltaram às atividades. Resolveram fazer uma temporada. Parece que o Brutus Pedreira, teve um entendimento com o Capanema, ministro Capanema naquela época, que se incumbiu dessa temporada dos comediantes. Abalimos o ponto, não existia mais ponto, e não tinha, nas nossas temporadas não tinha 2 espetáculos. Eu me lembro que no Desejo nós fazíamos matiné. Mas acredito que matiné foi só no domingo. E me lembro de uma coisa muito engraçada, que o Brutus teimava de estrear o Vestido de Noiva com um ensaio geral. Eu disse, Brutus, não dá. Tem que dar, não dá. Tem que dar, não dá. Não vai dar. E eu fiquei trabalhando até 9 horas da noite, virando a noite inteira. E disse, agora você pega a tabuleta e vai para a foyer do teatro e diga que não tem estreia, porque não está pronto, porque não dá para fazer. E foi revagada a estreia do Vestido de Noiva do Fênix para o dia seguinte, onde nós continuamos a trabalhar a noite toda e conseguimos fazer a luz do Vestido de Noiva. O Vestido de Noiva do Nelson Rodrigues, entre as outras peças, cito ela porque ela é que ocasionou a maior repercussão e até um certo ponto a minha direção, o tipo da encenação que eu dei e a orientação que imprimi durante esses 2 anos no movimento dos comediantes resultaram que foi considerada essa estreia do Vestido de Noiva do Nelson Rodrigues como um início de um novo movimento teatral. Daqui para diante já correu tudo normalmente e as minhas atividades ligaram-se a atividades teatrais do Brasil. Quem não respeitasse a existência do TBC, prova é que não conhece a realidade do nosso teatro. TBC, por mais que possam tentar dar jocosos adjetivos a ele, e até um certo ponto, realmente, numa determinada época, começou como teatro de elite, era uma realidade teatral brasileira importantíssima, no sentido de se formar um teatro e não uma companhia. TBC criou uma continuidade do espetáculo teatral. Criou uma casa própria do espetáculo teatral. Criou um elenco permanente do espetáculo teatral. Criou uma espécie de família que durante anos tratava só de teatro. E criou um sentido altamente profissional dentro do problema de execução do espetáculo e de oferecê-lo ao público mais amplo possível. Não quero discutir aqui os problemas da linha do TBC, do ecletismo dele, de tais ou outras orientações que alguém possa gostar mais ou gostar menos, mas tenho que reconhecer que a realidade do TBC dentro do panorama do teatro brasileiro é uma das realidades mais fortes, visíveis, concretas e benignas. As piadas a respeito de Já Era são as piadas
das pessoas que em tempo muito mais breve também já eram sem nunca ter sido. E eu não sinto-me no Brasil um ator, um diretor, um professor. Eu não sei o que me sinto. Eu me sinto alguma presença infiltrada que sente o pulso do Brasil em si e que com quem eu me encontro, eu tenho a impressão que alguma parte de mim a ele também pertence. Eu não quero que vocês pensem que isso é vaidade minha ou como se diz em português, confete. É uma confissão muito sincera, compreende? Eu vou dizer uma coisa que talvez vai espantar a vocês um pouco. Eu acho que brasileiro é um ator por nascença, tocando a parte do teatro. E que um brasileiro é um poeta por nascença. O Brasil é país lírico. Brasileiro é lírico, apesar de todas as aparências que ele quer se dar. Quando ele tem que fraccionar a sua poesia com a ação, com o conflito imediato, que é o teatro, ele se sente vexado. Ele quer ser poeta puro. Não creio que nosso forte é a dramaturgia. Eu falei com o Manuel Bandeira. Ele fez para mim a tradução do Macbeth, fez para mim a tradução do Maria Stuart, excelente. Excelente, falada, teatral, próxima. E disse a ele: Senhor Manuel, por que o senhor não escreve uma peça? Ele me disse em palavras textuais: porque eu não tenho nenhuma imaginação criativa. Eu sou incapaz de escrever uma cena. Me disse Manuel Bandeira isso na cara. Em relação ao Brasil, nunca houve em mim, apesar de tudo. Não sei se quem me escuta agora se lembra que eu disse, quando me perguntaram como eu cheguei ao Brasil, em poucas palavras, tentei responder e disse que cheguei, graças a Deus. Portanto, não há razão a pensar em apesar de tudo. O fato de me unir ao Brasil, não à língua dele, mas à existência brasileira, ao colorido brasileiro, à atmosfera brasileira, de eu me tornar rapidamente não brasileiro por ser naturalizado, e sim brasileiro, que é um grande orgulho e prazer meu, brasileiro mesmo, brasileiro visceralmente dito. Essas razões são razões muito íntimas, das quais eu talvez nem consiga me dar conta. Não sei se o temperamento, se a importância do país jovem com o futuro incrível que está diante dele. Não somente o tecido do talento do brasileiro, especialmente o tecido histriônico, muito rico, talvez às vezes rico demais. Não sei se uma emotividade, suavidade e uma certa cantilena lírica, o que faz do brasileiro principalmente poeta, me era fraternal em relação a certas características eslavas. Não sei se foi quase a mesma sintaxe da língua que se rege pelas mesmas razões gramaticais, praticamente, que a língua polonesa. Não sei se o temperamento aberto à leviandade também, à despreocupação, aos compromissos não assumidos, mas tão doces e gentis, me eram muito agradáveis, muito próximos. Enfim,
foi uma redoma de artes encantadas, que é Brasil, que fez com que eu não consegui notar a transição. O senhor devia ter vergonha do seu ato. Comporte-se como um adulto. E suba-se daqui. Que a minha maldição caia sobre todos. São todos presos. Que a peste penetra na pele de todos. Veria vocês todos apodrecendo nos cárceres. Nem que para isso eu tenha que gastar alguns tostões. Serei chibateado, minha consciência está tranquila, hein? Vai tirar Gosto de brincar de massinha. De massinha, então? Brinca de massinha, hein? Diz, Marco, depois de amanhã, a 12:15. Amigo, será que o senhor pode me dar uma informação? Estou querendo falar com o senhor há um tempão. Aliás, eu estou dando uma festa hoje. Se o senhor querendo ir, pode ir. Está aqui o convite. Não, amigo, eu não estou querendo lhe incomodar, não. Eu sei como são essas coisas. Eu também ando muito. E do diabo. É que eu lhe vi em Três Rios no verão passado. Estou para falar com o senhor há muito tempo para saber uma coisinha só. Calma, amigo. Eu só queria saber para onde é que o senhor está indo. Mas eu não parei de acender o refletor em cima de uma voz para ela gritar do palco que a aventura humana tem sentido. Bem, acho que dentro da arte, seja o que for, não existe uma colocação totalmente descompromissada. Logicamente que cada ser humano que representa uma coisa tem sua ideologia particular, senão seria um pedaço de madeira. Não sei, pode ser que a madeira também tenha a sua ideologia particular. Mas cada um de nós tem uma ideologia, tem uma colocação humana, tem algo para dizer, tem tal outro sentimento que o move, tal outra proposta a dar, especialmente hoje, quando estamos praticamente no teatro da proposta. Então, forçosamente, se alguém leva a sério a sua criação, tudo que ele faz tem marca da sua personalidade e marca daquilo que ele é, daquilo que ele se propõe a ser. No entanto, se você me pergunta se eu sou da opinião de que deva fazer um teatro engajado de tal ou outra maneira, aí a questão é outra. Porque eu acho, e muitas pessoas vão brigar por causa disso comigo, que um homem que se propôs a fazer arte tem que ter um olhar que absorve muito mais do que uma linha só. E que não deve usar a arte como veículo dos seus propósitos, por mais honestos que eles sejam, desde
que esse ângulo de arte não requer praticamente isso. Portanto, eu fazendo o espetáculo, sempre dentro desse espetáculo, vou ser eu, com os meus propósitos, com as minhas colocações ideológicas, emocionais, intelectuais, evidentemente. Mas não vou me propor fechar numa angulação e essa angulação quer atrair tudo que possa ser. Vou ter uma livre escolha de tentar dizer aquilo ou isso através deste ou daquele texto que me permite, dentro dessa ou dentro daquela orientação, dizer aquilo que eu realmente quero dizer. Isso é importante. Eu acredito muito no espetáculo moderno e sempre falo isso quando falo sobre o teatro, que hoje o espetáculo moderno tem que ser constituído em sentido do coautor na plateia. O espetáculo hoje não existe como um espetáculo acabado esteticamente ou tecnicamente no palco, porque não é este espetáculo. O espetáculo é outro. O espetáculo é este que se realiza dentro do espectador. E que se tem 300 espectadores, tem 300 espetáculos diferentes na plateia. Esse espetáculo que importa. O que eu apresento no palco é um material que eu ofereço a ele constituir o seu espetáculo. Esse que é o verdadeiro espetáculo de hoje, que tem que ser explícito, claro, comunicativo, para que essa semente impregne dentro dele um espetáculo que as suas forças intelectuais, emocionais e estéticas podem realizar dentro dele e que possa ser completamente diferente do espetáculo da personagem, da pessoa sentada ao lado dele. Ele é um coautor, evidentemente. Agora, se nós acreditamos isso, o resto é extremamente claro. Porque o que você, através desse transporte, pode oferecer é aquilo que você vai querer oferecer. Você pode oferecer solução social, você pode oferecer solução emocional, você pode oferecer solução política, você pode oferecer solução estética e qualquer outra, desde que esse contato de coautor está sendo estabelecido. Então esse teatro entra em campo da mesma maneira como entra o Panser do Rodin na frente do que o olha, desde que entra a Gioconda na frente do que o olha, ou então uma sinfonia do Beethoven ou do Stravinsky na frente do que o escuta. O meu contato com Cacilda Becker é um contato extremamente importante, extremamente sério, e toda a memória, todo amor, todo respeito, toda a admiração, todo o encanto e a convivência fraternal de um ser humano gigantescamente, no sentido da arte dotado, me permitem, num espaço de tempo tão curto, dizer coisas extremamente simples, porque para dizer o que me uniu ao Cacilda, o que eu acho dela, o que eu achei dela e da importância que ela tinha e poderia ter no teatro brasileiro, seria um espaço de tempo enorme. Amei Cacilda como ser humano. Amei Cacilda como irmã. Ajoelhei-me diante da arte dela. Achei ela ser humano formidável. Achei que foi arrancada da realidade teatral brasileira de uma maneira cruel, como o destino cruel é. O que sinto hoje é a falta e o respeito.
respeito e amor, amor e saudade. Por mais que possa sentir a ausência dela, ela é sempre presente em mim. Não através das fotografias, nem através do som de voz que ouço, mas sim através daquilo que ela era e que ela poderia ter sido, que talvez nós nem podemos imaginar. É a pergunta que eu me faço muitas vezes e que provavelmente todos nós nos fazemos. Quem somos nós? Quem sou eu? É uma pergunta muito difícil a responder. O que é mais fácil a responder é dizer o que existe dentro de mim e do que eu vivo. Realmente tudo isso que você diz é verdade. Mas não é verdade minha. É verdade da vida. É verdade de uma amplitude daquilo que nós chamamos a vida. Se você acha que eu gosto de música, gosto de pintura, gosto de poesia, gosto de vinho, gosto de comer, gosto de tudo que é merecedor de se gostar, se eu romantizo, se eu sou concreto, se eu sou vulgar às vezes, que eu sou poético, se eu me zango, se eu sou doce, se eu sou mau caráter, se eu sou bondoso, tudo isso faz parte desse núcleo que é a vida. A questão é de se propor a viver, de se querer viver. Automaticamente aceitar com todos os S's e R's as condições daquilo que é vida, os sintomas daquilo que é a vida, as suas características. Então, não quer dizer que assim alguém não se queixe da vida má, ou que se vanglorie da vida boa. Não é vantagem nenhuma nem outra. É a existência. É muito mais valiosa, por pior que seja, do que a falta da existência. Falta da existência não é a morte. A morte é outra face da vida. Se não tivesse a morte, não teria vida. A morte é outra face da vida, tão aceitável como a vida. Se eu tenho vontade de morrer, não. Por quê? Porque tenho vontade de viver. Mas para eu viver, eu tenho que saber que eu vou morrer.
O problema é aceitar a maturidade da morte. Chegar a ela em paz, consequente, sabendo que existe o fator que completa a vida, que é a minha morte. Será que é possível separar isso da colocação extramaterial e de acreditar nas forças que nos levaram a existir, que talvez são responsáveis pela nossa existência? De procurar do momento da extrema emoção humana tudo que existe num fio de cabelo para conseguir esticar a vida para aquele que é necessário, que faz parte da nossa. Isso não é misticismo. Isso não é religião, isso não é crença, tudo é crença. Nós cremos tanto em nós quanto em Deus, tanto na nossa arte, quanto na nossa existência, tanto na nossa vida, quanto na nossa morte. É um complô, é uma coisa que nos mantém em pé, até que conseguimos ficar em pé. E se não conseguimos de ficar em pé, não é desvantagem nenhuma, porque voltamos ao âmago do problema. Como o universo se abre e se fecha em torno de si, e se repetem os séculos de milhões de anos na sua transformação. Quem disse que nossa civilização é a primeira? Não sabemos disso. Quem disse que a minha vida é a primeira? Quem disse que a minha morte é a última? Não sou místico, não sou poeta, não sou devasso. Sou ser vivo e procurei viver. O que pode ser a morte gloriosa comparada com a vigília ininterrupta? Eu quero essa frase bata no peito de qualquer suicida que porventura estiver da plateia. Um tempo e apaga, Elias.